À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 26º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. Continuamos em regime de isolamento social, portanto peço desde já desculpa pela qualidade do som não ser a conhecida. A convidada de hoje é mais conhecida pelo trabalho como guionista e comediante. É a pessoa que já premiou mais tanços na televisão portuguesa, tanto no Canal Q, no programa Inferno, como mais recentemente na RTP1, no 5 para a meia-noite. Mas não é o único canal generalista a que presta serviços. Não soube estar na TVI, agora goza com quem trabalha na SIC, no programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira. Mantém a página One Woman Show ativa pelo Facebook, já foi voluntária em campos de refugiados, já subiu o Kilimanjaro e, mais fascinante ainda, quando era mais nova achava que o Hotmail era um site pornográfico. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que tem por Rami Youssef, e esta introdução termina tal como várias autobiografias que a convidada escreve terminam. Ainda acredito que vou mudar o mundo. Bem-vinda, Kátia Domingues. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom, essa última frase foi escrita, com bastante inocência, porque agora já sou mais cínica sobre o assunto, mas Olha, sim. É exatamente aí por onde eu ia começar. Deixa-me só fazer a ressalva que eu não subi o Kilimanjaro. Porque as pessoas agora devem estar a pensar, as pessoas podem estar a pensar, que grande atleta, que grande alpinista. Não, ainda tenho os meus membros, ainda tenho o meu nariz, nunca subi ao Everest nem ao Kilimanjaro. Foi só uma cena que disseste, então? Foi só uma cena de teste, sim, nunca subi ao Kilimanjaro. E não faço tensões de fazer. Gosto de estar sossegadinha. Enganaste-me então. Não achei que tu acreditasses. Já vias uma foto e vias, é impossível esta pessoa ter subido. Às vezes nem subir as minhas escadas, quanto mais. A fonte também não poderia. De facto, a fonte não era a mais credível, que era a selfie da TVI. Isso é verdade, mas ainda achei. Já sei o que é que tu viste. Foi uma coisa que eles fizeram com. Não, mas sabes que o conceito daquilo estava no título, que era 3 coisas que não sabes sobre não sei quem. E nós decidimos, a equipa, na altura, foi por uma promoção do Gente que Não Sabe Estar, decidimos todos mentir. E então uma das coisas que eu fiz, que eu disse, foi subir ao Kilimanjaro, que tinha sido adotada. Sim. Sim, mas não. Também nunca fui, não sou adotada, Pronto. acho eu. Ainda bem que não arrisquei nessa, então. Essa tinha sido mais estranha ainda. Mas a primeira pergunta era pegando mesmo nesta última parte do ainda acredito que vou mudar o mundo, porque esta tu referes em várias biografias que fazes, tanto para a tua página de Facebook, como penso que na Vice Portugal também ainda tinhas lá alguma parte da tua biografia, e noutros sítios referias sempre isto. E nestas, e isto vai servir para também pegar aqui mais à frente no tema do Isto é Gozar com quem trabalha, porque principalmente nestas últimas semanas, depois da entrevista ao líder da Iniciativa Liberal, o João Coutinho de Figueiredo, começou aí alguma contestação até certo ponto ao vosso programa nas redes sociais, mas já lá vamos. A minha pergunta era, não pondo em causa que de facto possas mudar o mundo através de outras coisas sem ser o teu trabalho, achas que a comédia, a profissão que escolheste, permite cumprir esse objetivo? Olha, eu vou-te ser muito sincera, eu já acreditei mais nisso, ou seja, esta ideia do humor serve para mudar o mundo, mudar comportamentos, etc. Eu já estive mais convicta de que realmente cumpria um papel para além do fazer rir. E a verdade é que com o tempo e com o trabalho, e percebo que não precisa de cumprir um papel para além, ou seja, já é muito difícil cumprir o papel de fazer rir. E essa é a principal função do humor, se não a única, na verdade. Em relação a isso de acreditar que vou mudar o mundo, sinto que se calhar com outras coisas que eu faço na minha vida, nomeadamente aquela que tu referiste na introdução, dos projetos de voluntariado que eu faço anualmente,
Ahm, acredito Fazes que anualmente? sim. Ok, Já não faço sabia. isto sim, já faço há 4 anos. Ah, Ok. e então acredito que há outras coisas que podem ajudar a mudar um bocadinho o mundo, nem que seja localmente, não é? Aquela coisa do act local. Um, portanto o humor tem outro, assume outro papel que não de mudar o mundo, não é? Tipo, se calhar começa a vê-lo mais como um barómetro, como um termómetro, não é? Mais do que ter um papel assim tão como mudar o mundo, não é? Já fazer rir dá um bocado dos trabalhos e é uma dificuldade tremenda, não é? E quando é que sentiste que estavas a ter essa mudança no teu pensamento? De isto se calhar é só mesmo para fazer rir e não Sim, tem um não poder é. tão grande. Porque eu Diz. lembro-me, desculpa, eu lembro-me numa entrevista que deste ao público com a Joana Marques e a E a Beatriz Beatriz Gosta, a gosta. Marta Bateira. Uhum. Há lá uma parte em que até referes o humor pode não ser uma arma, mas aleija um Mas, bocadinho. Acho que sim. era algo deste género. Sim, não, Ainda acreditas isso nesse acredito. aleijar? Ou... Sim, acredito nisso. Acredito, ou seja, o aleijar, já saímos um bocadinho da esfera da mudança do mundo. Acho que o aleijar é o tu poderes tocar em algumas esferas ou em alguns pontos, ou em alguém, tipo, sim, aleija um bocadinho, não muda, não é? Não muda ao mundo, mas pode aleijar um bocadinho algumas pessoas e continuo a acreditar nisso, acho que não é nada incompatível. Portanto, sim, portanto, isso Ok. sim, Mas, isso. então essa mudança que estava a dizer, foi a minha primeira pergunta, entretanto interrompi-te, Uhum, mas era isso, essa mudança de pensamento em que se calhar isto não tem tanto efeito no mundo como se calhar eu pensava que tinha, uhum. aconteceu mais ou menos quando? Foi quando Sim, começaste a ora trabalhar bem, agora um em efeito, grupo? No... sim, um efeito tem, não é? Que é o efeito das pessoas reagirem àquilo rirem ou não àquilo que tu fazes. Mas Certo, certo, certo. a mudança sim, ou seja, quando se calhar esta mudança começou a acontecer um bocadinho quando ingressei num grupo de trabalho, não é? Num grupo de escrita, e onde tu podes aprender, não é? Porque a verdade é que a minha experiência anterior, eu estava no canal Q, era um No bocadinho inferno? mais. Sim, estava no inferno, escrevia ao inferno e Uhum. fazia lá as minhas rubricas. Mas a verdade é que quando tu tens a oportunidade de aprender com outras pessoas ou de trabalhar em conjunto e de forma tão próxima, onde a matéria-prima tipo, é o humor e o fazer humor, tu percebes que isso que o fazer rir, não é? Que o causar, o causar a gargalhada, o artifício por trás daquilo é realmente a função e a principal função do humor. E porque às vezes eu própria sentia que em relação, e contra mim falo, sentia que muitas vezes tipo, eu, eu chegava a prescindir da gargalhada para o aplauso. Não sei se isto te faz sentido. Sim, Que sim, sim, é, sim. vejam como eu tenho razão, vejam aqui a coisa realmente muito interessante e muito gira que eu estou a dizer, mais do que, olhem o engraçado que isto foi. Portanto, eu própria, não sei, eu não quero chamar preguiça porque eu também não sei se, eu acho que é só o foco não estava no sítio certo. E então às vezes, ou muitas vezes, eu se calhar procurava mais o estar certa, o ser mais preachy, do que propriamente O fazer. ativismo. Exatamente, do que propriamente fazer piadas e punchline, independentemente de qual fosse o tema. Então eu própria senti que fazia muito isso e com a minha experiência agora, onde eu tento, para mim foi uma aprendizagem assim tough, porque eu tinha mesmo Então este mindset. entraste. Entraste no gente que não sabe estar, neste grupo de trabalho, com esse mindset e foste percebendo que se calhar não é assim? Sim, fui percebendo que, que o que eu fazia não era, não era tudo pela gargalhada. Não sei se isto era Sim. muito para. E,
E isso para estar certo. essa mudança foi, ou seja, foi percebendo como é que os outros deste grupo também faziam. Sim, na Foi verdade, eu através acho que de mais influência de... foi perceber o que era, vou ser muito sincera, tipo, acho que na verdade foi perceber o que era humor. Para ser sincera, eu sabia, ou seja, uma coisa é no meu caso, tipo, tu até poderes ter uma escrita ácida, tens um olhar sobre o mundo, interessas por coisas, és uma pessoa curiosa, gostas de escrever sobre isso, gostas de desconstruir, que é aquilo que eu gosto de fazer. E tu percebes que isso, ou seja, que sim, é preciso desconstruir e criar em cima de qualquer coisa, sobre qualquer coisa, mas que tem que ser e se calhar estou-me a repetir muito, isto pode ser muito cansativo, mas que tem de ser pelo riso, não é? Tem que ser pela garganta. Nem tu tem que ter tipo um statement bué das cenas e... Sim, eu acho que isso é acho que é uma dualidade, no fundo, com que vários comediantes acabam por lidar. Exatamente porque a comédia acaba por ser uma forma de comunicação que atrai bastante o público, porque oferece entretenimento. E ao mesmo tempo consegues comunicar, portanto, algumas ideias que se calhar com as quais concordas. Por exemplo, com o George Carlin, e tu sabes isso, que sei que és fã, existia muito também essa Sim, ideia. mas E por alguns exemplo, criticavam essa mas vou-te posição. ser sincera, tipo, o George Carlin não é o comediante que me faz mais rir. Percebes? Tipo... Exato. Alguns até diziam que aquilo não era stand-up, era comícios. Não é? Exato. Não quer dizer que eu não consuma. O tal ativismo. Que não quer dizer que eu não consuma. Mas sim, mas não é o comediante que é isso que me faz mais rir. E às vezes o encontrar se for o caso, mas o encontrar o equilíbrio, porque para mim, eu na verdade não sei se encontrei bem um equilíbrio. Ou seja, eu muitas vezes, quando escrevo, imagina, fiz agora com o 5 para a meia-noite, porque entretanto também comecei a escrever o 5 para a meia-noite, foi-me dada a oportunidade de voltar com o jogo do tanso. E aquilo foi um grande desafio para mim. Posso dizer que tive dias super existencialista a pensar, tipo... Porque lá está, porque não queria fazer aquilo que... Já não me sentia confortável a utilizar as mesmas técnicas, as mesmas fórmulas, já não me sentia confortável com isso. E foi, então, como é que eu consigo fazer isto, tipo, mais próximo daquilo que eu realmente quero provocar? E foi um desafio muito grande, ao ponto de eu não ter voltado a fazer mais nenhuma edição, porque ainda me debato um bocadinho com isto, que é, será que eu consigo tornar aquilo numa coisa diferente, tipo, ou se calhar um bocadinho mais trabalhada, ou mais... Isso era uma das perguntas que eu te ia fazer mais à frente, porque é que ainda só tinha existido uma primeira edição, uma primeira versão. Mas é exatamente isso, que é como é que eu transformo uma coisa que o conceito em si é agarrares em comentários que as pessoas fazem na internet e fazeres daquilo o teu material, sem seres moralmente superior, sem seres preachy, sem seres... Claro. É um desafio muito grande. E eu... Aliás, essa primeira edição teve para não sair, porque eu tive até à última, eu não sei para onde é que eu vou com isto. Como é que eu consigo tornar isto... e pronto. E é essa, pronto. Já te respondi, não sei. E prevês que saiam mais ou Se pelo menos calhar, vais tentar? não sei que foram espetaculares, tipo, as pessoas no programa gostam muito do formato, e dão-me total liberdade, o que é espetacular. Não sei se, sinceramente, não sei se vai voltar a acontecer. Se calhar outras coisas, se calhar vão aparecer outras rubricas que um bocadinho diferentes, mas por exemplo, para te dar um exemplo, por exemplo, eu fazia duas coisas no canal Q, e há uma que eu, curiosamente, quero muito voltar a fazer, que foi uma coisa que eu criei na altura para o canal, que se chama Caçadora de Mitos. E basicamente a ideia do Caçadora de Mitos é para as pessoas, devido que estejam as 3 pessoas que veem o canal que ouvem este podcast, mas basicamente a ideia era transformar os mitos, tipo um bocado como aquele programa do Discovery, não é? Tipo, vamos ver se o ovo parte com não sei o quê, pronto.
E era, basicamente, os mitos são preconceitos sociais, questões sociais que existem. E pronto, e basicamente aquilo é um programa, era uma rubrica de entrevistas em que havia, imagina, o primeiro mito foi: será que todos os muçulmanos são terroristas? E eu entrevistei o imã da Mesquita Central de Lisboa. Ou será que os ciganos vivem todos do RSI? E falei com um membro e ativista da comunidade cigana, de uma das comunidades ciganas. Pronto. E isso eu acho que resultou, pelo menos para mim, eu ainda hoje, se calhar ao contrário do Tanso, olho para aquilo e digo: isto era mesmo giro. Porque são entrevistas, tipo, em que eu represento os preconceitos, as ideias feitas, e confronto, e é fixe, e acho que é fixe. E acho que é muito mais, se calhar, tipo, a minha linguagem, aquilo que eu quero fazer, passa mais, eu em nome individual, passa mais por aí. Portanto, ok, muito bem. O Tanso não sei. Ainda estás a tentar perceber por que caminho é que vais então no 5 para a meia-noite. Mas voltando aqui ao Isto é Gozar com quem trabalha, tinha uma questão que nisso que estavas a dizer, que quando entraste foi quase aprender o que é humor, que disseste isso. Sentiste de alguma forma então quase desajustada do grupo? Em relação aos... não sabias bem como é que te encaixavas ali? Eu acho que o sentimento de insegurança é normal. Bem, enfim, se não for, enfim, é a minha vida. E quando entrei foi uma alegria muito grande, e eu nunca tinha trabalhado com tanta gente, não é? Acredito que para muitos foi, mesmo para os mais velhos, não é? Foi toda uma nova experiência, porque de repente abriram um grupo de malta mais nova, ninguém conhecia muito bem ninguém, e foi... Tu e o Cláudio Almeida, se calhar, eram os menos conhecidos para a generalidade do público, talvez. E também era por isso que estava a perguntar isto. Mas continua, desculpa. E de repente estamos todos juntos e vamos fazer um programa acontecer. E toda a gente... E foi ainda é, na verdade. Tipo, toda a gente... sempre nos fizeram... Ou neste caso a mim, que estou a falar de mim, da minha segurança, sempre me fizeram sentir válida, e foi uma experiência incrível. Só que ao mesmo tempo, para mim, eu tive um período de ajuste interno, de insegurança, de lidar com uma insegurança muito grande, que é, de repente eu estou na piscina dos grandes, e é aquela coisa do síndrome do impostor, que é: será que eu estou à altura? Será que eu vou dizer uma coisa muito engraçada? Será que eu vou... Sabes? Será que eu estou ao nível? Será que eles se enganaram? Estou a estagiar? Tipo, de repente, eu tinha uma postura muito de quem estava a estagiar. Precisam que tirem café, fotocópias. Alguém precisa de fotocópias? Porque vem deste sítio, não é? Tipo, de uma insegurança muito grande. E depois, com o tempo, não quer dizer que não a sinta, como eu te disse, mas sinto esta ansiedade e insegurança em muita coisa, mas com o tempo a coisa foi... E fui aprendendo, isto por responder à pergunta, e fui aprendendo, primeiro, que escrever dá realmente muito, muito, muito trabalho, que as palavras são muito importantes. Sabes, aquelas coisas que é o que é de quem vive da escrita, mas aprendi tipo o valor disso, a intenção e o trabalho todo por trás. E sim, eu, apesar de nunca me terem feito sentir que estava a estagiar, eu sentia que estava a estagiar, de género: ok, é assim que se faz, tipo, ok, é por aqui. E ao mesmo tempo uma insegurança e um fascínio muito grande por estar a aprender, e porque continuo, não é? Por isso sim, aprendi como é que se nada na piscina dos grandes. E às vezes ao início cansas-te, ao início não consegues dar tantas voltas e... Yeah. Quanto tempo é que demorou essa adaptação, mais ou menos? Tens uma ideia? Uns meses. Para mim, uns meses. Às vezes ainda sinto. mas tem tudo a ver também com o que faz é que tu estás na vida ou não é? Tipo, isso... Claro. Mas sim, mas já percebi, tipo, ok, é assim. Ok, pensar, tipo, há certas formas de pensar, mesmo eu... Entretanto, eu comecei a escrever para o 5, por exemplo,
E muitas vezes estou a escrever e tenho aqui, tipo, esta vozinha atrás, não é? De, olha aqui isso não sei quê, porquê é que não, qual é que é, o que é que estás a querer dizer com isso? O que é que não sei quê? Pronto. Porque essa palavra, tipo, não há uma mais curta, não sei quê, pronto. Então, sim, acho que são ferramentas que vou levar. Muito bem. Que tenho. E agora focando mesmo no isto é gozar com quem trabalha, que era aquela pergunta, aquela premissa que eu estava a dizer que ia levar a isto, que é a questão de, depois do líder da Iniciativa Liberal ter ido ao programa, no Twitter principalmente, houve várias pessoas a criticar a postura do Ricardo, a dizer que no fundo ele tinha deixado de brilhar, acho que foi este o termo usado, o convidado. E disseram, também depois surgiu, mas eu não vi fonte oficial a confirmar isto, portanto queria saber se era verdade, que os convidados recebem as perguntas. Bom, eu não vou confirmar nem deixar de programa. confirmar nada de maior do que. Nem faz sentido que. Em relação a comentários do Twitter. Bom, comentários do Twitter, não é? Logo aí, uma pergunta sobre comentários do Twitter, tem graça, porque se uma pessoa for a responder... Não, mas era mesmo, a pergunta era para perceber se os convidados de facto recebem ou não as perguntas antes. A pergunta é essa. Se não quiseres responder, não há problema Não, porque não acho que isso seja, sinceramente, não acho que para um programa de humor isso seja sequer importante. Tu não estás a falar do telejornal da noite, não estás a falar de... Estás a falar de um... Acho que isso é mesmo pouco importante. O nosso objetivo com aqueles 30 minutos é criar uma boa experiência, um bom programa, um bom conteúdo para as pessoas. E portanto, para além disso, não é? Tipo, esse é o principal... Eu não estou a pôr em causa isso e, aliás, até concordo, porque eu vejo aquilo como um programa de humor, não como um programa de política. Mas acho que neste caso, tendo em conta a polémica, acho que esta pergunta se impunha. Percebo perfeitamente. Pronto, enfim, há sempre polémicas também no Twitter. Tem sempre graça. Eu confesso que cada vez vejo menos. Também foi uma coisa que... Olha, mais uma das coisas. Aprendi o que é humor e aprendi a não ligar a comentários de redes sociais, que era uma coisa que eu ligava. Ligava bastante. Não quer dizer que às vezes não vá lá ver e não sei o quê, mas também aprendi isso, que as pessoas vão sempre dizer coisas, tipo, bem ou mal. As pessoas vão ter sempre alguma coisa a dizer. E às vezes a importância que nós damos, nós temos de ter alguma distância para lidar tanto com o bom como com o mau. Na verdade, temos de ter alguma distância para... Foi uma das coisas que aprendi. Muito interessante. E em relação à mudança de Queluz de Baixo para Laveiras, como vocês disseram na altura em que mudaram, em termos de... O formato é o mesmo, mas em termos de conteúdo houve alguma coisa que mudou. Pelo menos à primeira vista, aquilo que... A única mudança que eu noto é que isto pode ser errado, mas é um sentimento que eu tenho, que se calhar na TVI, por esta altura, já não sei exatamente quantos programas é que já vão na SIC, mas por esta altura acho que já tinha visto mais momentos em que vocês guionistas, além do Ricardo, apareciam na secretária a fazer alguns momentos. Sim. Se é por alguma razão? Ou não, simplesmente não tem acontecido. Ou seja, não houve... Ainda não tivemos se calhar uma ideia muito engraçada. Ou seja, não havia uma obrigatoriedade, nem havia bem um... Ou seja, simplesmente não tivemos nenhuma ideia muito engraçada para que isso acontecesse. O programa, sim, é muito semelhante, ou seja, mudou em termos de imagem. Continua a ser no Vilaré. Enfim, agora não. Agora não, mas sim. Agora não. Estamos no Parque Holanda, mas continua. Diferenças, pronto, tanto que a Luz de Baixo como Laveiras não é muito rico em sítios, pronto, assim próximos para almoçar. Mas também temos o nosso espaço, como tínhamos, está tudo, a equipa é a mesma. E sim, não há, ou seja, o nosso critério é o mesmo, nós somos os mesmos e acho que não há grande diferença. E vocês, neste caso é uma pergunta mais dirigida a ti, obviamente, mas também a quem não fazia parte dos Gato Fedorento,
vocês tendo a noção, e sendo fãs do trabalho deles, tendo a noção que eles já tinham feito os Mil Sócios Frágeis, isto é tudo muito bonito, mas também na TVI estes programas de sátira política do estilo deste, sentiste uma responsabilidade acrescida porque eu acho que tinha que existir uma diferença que marcasse esses programas, porque uma coisa seria os Gato Fedorento, outra coisa seria este novo grupo de trabalho. Certo. Houve algum tipo de responsabilidade acrescida em relação a isso? Que tu sentiste mais pressão? Não, senti um espírito muito de irresponsabilidade acrescida. Nós somos um bocadinho irresponsáveis. Mas não, nós não... Pá, é engraçado, tipo, nós pelo menos, e falo por mim, o facto de sermos 8 ajuda muito. Ou seja, a pressão que muitas vezes existe, imagina numa altura como esta, que está tudo super monotemático e é muito difícil, toda a gente está a criar coisas e a fazer coisas, às vezes é difícil um ângulo ou um caminho. E o facto de sermos 8 é muito fixe, porque tu nunca acusas muita pressão, ou seja, o espírito é muito de, olha, vamos tentar fazer aqui uma coisa fixe. E até ser possível, nós vamos tentar. Pessoalmente, não sentia. Senti uma responsabilidade de, como eu te disse há bocado, de estar na piscina dos grandes. De, ok, será que eu estou à altura? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho alguma coisa a acrescentar? E uma coisa fixe é que, e se calhar também é uma das diferenças pelas pessoas, é que tu tens malta nova, somos 8, pá, e tens pessoas novas e acho que todos nós temos um bocado de interesses diferentes, o que é fixe, mesmo da vida, sabes? Tipo, há pessoas que gostam mais de bola, outros não gostam mais de bola. Eu, no meu caso, gosto muito do que seja muito progressista, muito LGBT, feminista e não sei o quê. E então eu sinto que eu não sei se isso transparece, mas acho que todos nós temos o facto de sermos diferentes, acrescentamos qualquer coisa enquanto coletivo, estás a ver? Enquanto criadores de um programa semanal. E portanto, acho que é isso. Acho que a pressão é de tentares fazer sempre uma coisa fixe. Mas nós nunca acusamos muita pressão. E como é que é o método de trabalho? Por exemplo, na altura dos Gatos Fedorento, eles contavam muitas histórias que era tudo feito até à última. Neste caso, isso mantém-se? Mantém-se. Tudo feito até à última. Muitas vezes até aos últimos 30 segundos. É assim... por isso é que eu dá bocado disse a cena de acusar a irresponsabilidade. Mas é assim, pronto. É assim, nós tentamos criar meta. Há sempre uma boa intenção. Sabes? Vai, tipo, ok, agora realmente nós vamos ter isto, não sei quantos dias antes, pronto, e vamos por aqui. Pá, e depois, acaba sempre por ser até à última. Quem é que tenta impor mais ordem de trabalho? Mais ordem. Mais método de trabalho, diria Miguel Góis. Miguel Góis. Ia ser a minha opção se tivesse que dizer. Porquê? Não sei, parece mais a pessoa que faz Pois é. Que é mais metódico. Ele tem aquela cara de metódico, não é? Cara dela é muito metódico. Sim, é mais entre todos, sim, é o Miguel, sem dúvida. Pelo que dizem, ele também é muito enciclopédico, e então acaba por também ser acho que essas pessoas também têm a tendência para ser mais metódicas. Sim. Parece-me. Sim. É capaz. É muito, e ainda bem, precisávamos de alguém, e ainda bem. E em tempos de quarentena, tu neste caso, como guionista, acabas por conseguir trabalhar, não digo tão facilmente, obviamente que é diferente, mas acabas por conseguir manter a tua profissão ativa. Penso que não tiveste nenhum projeto que há de ter ficado assim padrão, não tenho certeza. Não. Felizmente não. Mas há algum tipo de mudança no método de trabalho? Como é que está a ser agora? Porque assim, primeiro, uma coisa que era importantíssima para o nosso trabalho, se não a coisa principal, que eram os almoços. Ficámos sem os almoços e pronto, cada um almoça nas suas casas, no seu isolamento,
E isso é o que realmente tem custado mais. Depois, E para não, e não conseguem marcar almoços de videochamada? Opa, não, nós tentámos fazer uma videochamada no primeiro programa. Usámos o Zoom e tentámos, ok, vamos todos ter uma reunião. Não deu, porque não se falou de nada de trabalho, foi toda a gente a falar aos altos berros, tipo, foi... Então decidimos, ok, nunca mais aconteceu. Então o que nós temos é, usamos uma aplicação de WhatsApp e falamos de... Ou seja, é um bocadinho... tentamos nos organizar em termos de... Isto porque há bocado também perguntaste o processo. Tentamos organizar assim também por canais, para apanhar coisas, não é? Não é o Tentamos. Slack que vocês andavam a usar? Sim. O Mas Slack. por maioria, o Slack não ganhou o WhatsApp, porque o WhatsApp tem uma particularidade que é dar para ver os vídeos com miniatura e é muito mais fácil. E então abandonámos, com protesto de algumas pessoas. Mas abandonámos, tomámos essa decisão. E basicamente é isso, tipo, cada um está assim com os seus canais, vai vendo coisas, vai chutando bolas, o que é que pode fazer sentido, o que é que não faz, e pronto, e fazemos assim, e depois vamos também mandando, porque nós também temos o editor em teletrabalho, portanto vamos mandando imagens, vamos adiantando coisas que precisamos para domingo já termos feito, e depois, pronto, juntamos-nos aos domingos e começamos a escrever sobre as imagens que temos e ideias que tenhamos. Mas pronto. Então, ou seja, vocês durante a semana vão trocando ideias por WhatsApp. Sim. e depois no domingo, tendo em conta as ideias que já escolheram desenvolver, acabam por... Sim, por começar ou seja, vocês escrevem, transcrevem as ideias no fundo e fazem o guião final no domingo quando se juntam antes de gravar. Exato, okay. Tem sido assim. E como é que é em termos de descanso? Porque vocês ao domingo gravam, depois na segunda já têm que estar a preparar a semana seguinte. Exato. Ou seja, na verdade estamos sempre a trabalhar, vamos estando sempre atentos, eu ainda por cima, eu acumulo, não é? Porque, com o 5 também, e o teletrabalho, pessoalmente, eu acho um bocadinho mais estressante, porque, felizmente que tenho, não quero estar aqui com... Felizmente, mas tem sido mais estressante porque é tudo muito à base dos WhatsApps e dos e-mails, e às vezes é complicado tu conseguir estar atento, no meu caso, tipo, conseguir estar atenta a tudo, tipo, o que é que se falou aqui, o que é que não se falou ali, ainda por cima porque o 5 tem sempre um editorial de atualidade e muitas vezes é um trabalho que também tenho de fazer, que é tipo ver o que é que digo aqui, o que é que não se diz ali, o que é que se diz ali para não dizer aqui e pronto, e encontrar novos ângulos e não sei o quê, pronto, Quem é que é mais guionista no 5 para a meia-noite? És tu, a Susana Romana? Sou eu e a Susana. Não é? Só? Só, okay. Sim. E tem sido assim, também o 5 para a meia-noite também está em formato caseiro, ou seja, nós aí não temos um dia que nos sentemos para escrever, é tudo muito, lá está, é tudo super digital, e pronto, depois cada uma grava nas suas casas e pronto, e vamos fazendo assim, porque isto realmente é tudo muito mais complicado, não é? Porque um editor está ali, o outro do grafismo está não sei aonde, pronto, e tu tens que estar, pronto, no meu caso... muito mais tempo. Sim, e no meu caso que é estar muitas vezes a fazer malabarismo de atenção, ok, o que é que está a acontecer aqui, o que é ali, o que é que não sei o quê, e a mim, que sou uma pessoa que ansiosa por natureza, às vezes tem sido assim um bocadinho complicado de gerir cá dentro, esta ansiedade, esta coisa de... mas pronto. Já aconteceu, por exemplo, pensar, imagina, sei lá, agora estás a dizer que o 5 também tem essa parte da atualidade, às vezes as duas equipas, neste caso a outra equipa é só a Susana Romana, não é? Mas por exemplo, terem ideias semelhantes. Sim. Entre... Não, em termos de ideias, imagina, em termos de guião sou eu e a Susana, em termos de ideias sou eu, a Susana, a Filomena e a Inês. Filomena e a Inês, pois. Sim.
Ou seja, temos... Já aconteceu, por exemplo, terem uma ideia parecida para uma piada Sim. ou algo do género? Sim, já aconteceu. Ok. E pá, é um desafio novo para mim, tipo, de tu, pá, tentares fazeres o melhor, não é? Tipo, tentares fazer o melhor e não pisar. Eu por acaso tenho um método que é o que eu sinto. Imagina, os temas que foram falados, imagina, domingo que passou, não é? Os temas que foram falados no meu programa, no programa da SIC, eu não faço, digo logo à Susana, tipo, tu fazes este, porque imagina, tu estás numa sala com 8 pessoas a mandar, a tirar bolas sobre um determinado tema, para evitar ao máximo, estes temas faz tu, pois. eu não pego neles, pego noutros e depois, porque apesar de serem programas sobre atualidade, o 5 fala de mais assuntos como cultura pop, coisas que o da SIC não cinge muito àquele universo, não é? Sim. Portanto, eu tento organizar assim também para me libertar um bocadinho. E há uma rúbrica sempre que normalmente costumo deixar aqui mais para o final do programa, mas neste caso vamos antecipar, porque diz respeito ao teu chefe do Isto é Gozar com Quem Trabalha. Que é onde é que eu conheci o meu chefe. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Exatamente. Queres que eu te diga agora? Supostamente tem um jingle, não é? Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Então, por acaso a história foi... eu estava na Feira do Livro com um amigo meu e fui à Feira do Livro passear e estava na relva a comer um gelado ou uma coisa assim. E de repente estou tipo na relva, esticada, tipo toda deitada, e de repente vejo tipo uma sombra a tapar-me o sol, e eu olho e era o Ricardo, de fato, todo muito, muito bem composto, tipo, olhar para mim. Isso é muito cinematográfico. Sim, tipo, olhar para mim e disse: olá. E eu, é para mim. Tipo, é para mim. Tipo, olá. E disse: olá. E ele, pronto, olha, sou o Ricardo. Exato, como se não soubesse. Eu sou o Ricardo, pronto, queria-me vir só apresentar. Queria só vir dar 2 beijinhos, Kátia. E eu, mas conheces-me? E ele, sim, conheço, vejo as tuas coisas. Pronto, queria-me só apresentar a ti, dar-te um beijinho e tal. E eu nem sequer me levantei da relva, mesmo à douchebag. Porque eu depois queria parecer muito cool, estás a ver? Isto para mim é uma quarta-feira normal. Então, tipo, continuei na relva deitada, estás a ver? Tipo, está-se bem. E digo, então andas por aí? E ele, sim, vim dar aqui uns autógrafos à tinta da China. E eu, fixe. Está-se bem, então vá, olha, fica bem. Opa, uma douchebag do caralho. Tipo, mas só para parecer muito cool. Entretanto, ele baza. E esse meu amigo que estava comigo ficou assim a olhar para mim horrorizado. Tu és parva, tu nem sequer te levantaste para lhe dar 2 beijinhos. E eu tipo, e fica-me a sentir super mal, assim, pronto, super mal educada, ou arrogante, ou assim. E então foi assim que o conheci, foi essa a primeira impressão. E ele não... e depois disso, até seres contratada, no fundo, que interações é que houve? É que ele não ficou a pensar que eras uma pessoa assim... Eu depois fiquei tipo com um bué de medo, ou seja, fiquei tipo, não é com bué de medo, mas fiquei tipo, realmente, que desagradável que eu fui, ainda por cima, não representa a pessoa, o ser humano fantástico que eu sou, e não, fica-me a sentir um bocado mal. E eu andei assim a pensar uns dias e assim, olha, vou-lhe mandar um mail, a dizer que eu não sou uma douchebag. Basicamente eu mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, é assim, se calhar podia, tipo, era fixe uma segunda impressão, porque eu realmente não sou essa pessoa que não se levantou e muito mal educada e não sei o quê. Pronto, depois ele foi um porreiro e respondeu a dizer, não fica nada com essa impressão. E pronto, depois entretanto conhecemos, ou seja, trocámos mais uns e-mails, entretanto disse, não sei o quê, bora conhecermos e não sei o quê, pronto, e conhecemos. E pronto, e depois ficámos sempre em contacto. E pronto, depois há um dia que ele liga, não é? Que é aquele que nós todos temos, como é que foi a chamada do Ricardo. E como é que foi a tua, já agora? A minha foi, eu estava, na altura, estava ali no Hotel das Expressões Fictícias, no Hotel Amazónia, estava
E estava na No? minha... no Hotel Amazónia, onde eram, acho que agora já não é, as produções fictícias. Ok. E fui almoçar, eram, 3 da tarde, e fui almoçar, e de repente, sentei-me à mesa, porque fui almoçar às 3 da tarde, portanto só haviam calamares, eu gosto muito de contar isto, porque, aqueles calamares, sabes, congelados, péssimos. E só haviam calamares, e eu estava a comer os meus calamares muito tristes, e, de repente o telefone toca, e é o Ricardo a dizer, olha, se eu te convidasse para fazer isto e isto, aceitavas? E foram os melhores calamares da minha vida. Não há calamares, não há no mundo, foram os melhores calamares da minha vida. Sabe? É mesmo, mas sabes quando tu sentes que, a minha vida é capaz de ter mudado um bocadinho, tipo, neste minuto. E foi. Percebo. E foi, tanto profissional como a grandes nível calamares. pessoal. Tipo, acho... gosto mesmo muito da minha equipa. Eles estão sempre a gozar comigo porque eu estou sempre a dar-lhes abraços e sou muito carinhosa e muito afetuosa. Agora é muito difícil, agora é muito difícil. Tenho sofrido imenso. Mas realmente a nível profissional, que é isso que nós estamos aqui a falar, mas mesmo a nível pessoal, é um grupo que eu estimo muito. Estimo-os mesmo muito. Olha, é por estas histórias que esta rubrica existe. Acho que é mesmo. Boa. Esta entrou, acho que entrou no top das minhas preferidas. A história Sim, dos senhor. calamares. Sim. A dos calamares e a de ficares parada na relva. Sim. Não, a querer mostrar... Eu sou uma pessoa zero cool. Sou zero. Mas naquele dia queria ser, tipo, eu não gosto muito daquelas pessoas que são, sabes, tem aquele starstruck, tipo, ficam muito... Eu tenho isso com muito pouca gente, mesmo. Acho que a única vez que eu fiquei paralisada foi quando vi a Simone de Oliveira num camarim da SIC e fiquei paralisada. Porque eu, tipo, amo-a. E pronto, como eu não queria dar essa imagem, pronto, acabou por... Mas olha, se calhar foi pelo melhor. Foi pelo melhor. Bom conselho para as pessoas: sejam sempre arrogantes e douchebags para os outros, nunca se sabe. Podes conseguir lugares como guionistas. Sim. Exatamente. Hoje falamos sobre um comediante americano com raízes egípcias. E curiosamente falámos dele há 2 episódios atrás. Foi? Porque o Henrique... Falámos, não foi o comediante que aparecia no título do episódio. Foi porque o Henrique Mota Lourenço, na altura, considerou-o como uma das promessas do stand-up. Neste caso é o Rami Youssef. Ele ainda só tem 29 anos, portanto, daí ainda ser considerado uma promessa. Já podem ver um solo dele na HBO, que se chama Feelings. Foi o primeiro solo dele lançado o ano passado. E também a série Rami, que é o nome do próprio, e conta a história, no fundo, um pouco autobiográfica, não totalmente. Sim. Mas conta a história de um muçulmano com raízes árabes que acaba por viver nos Estados Unidos. Exato. Antes de explicar exatamente porque o Rami, como eu te tinha prometido, estavas muito, muito em dúvida em relação a quem escolher. Foi uma das decisões mais difíceis da tua vida. Escolher os calamares deve ter sido mais fácil. Sim, foi quase escolher entre o pai e a mãe. Para mim foi super difícil. Os pais vão separar com quem é que tu queres ir. Foi mais ou menos este mais ou menos. E neste caso, as outras 2 hipóteses que disseste entre as quais estavas em dúvida era o Mo Hammer, que é um comediante que também aparece na série Rami, que é palestiniano, então, mas vive também nos Estados Unidos, e o Doug Stanhope, que é um comediante mais velho, que toca normalmente em assuntos que geram muita tensão, são muito, muito sensíveis. E ia-te perguntar porque estes 2, que entre eles até são muito diferentes. Muito diferentes. Estes 2... Bom, vou já começar a dizer que eu não sou geek de comédia. Tipo, eu tenho sempre imensa admiração pelos convidados que tu tens e que conhecem muito e veem muita coisa, e pronto, eu não sou... Mas trouxeste aqui pessoal menos conhecido, o que é sempre bom. Pronto, também foi um bocadinho por isso, sabes? Porque, imagina, por isso é que eu te perguntei, ok, não é o meu comediante favorito,
Porque aí tinha escolhido, sei lá, um Daniel Sloss que adoro, ou tentei pensar tipo, em alguém que lá está, que não fosse tão conhecido e dos especiais que vi recentemente foi aquele que mais me fez rir e que mais gostei, que neste caso é o Feelings da HBO. O Doug Stanhope, porque tem, tipo, eu sei que tu tens aquela rubrica de qual é o que gostavas de ter escrito e não escreveste. Pronto, eu aqui vou fazer um bocado de batota, peço desculpa, mas é o beat do Doug Stanhope. Pá, vejam, eu sei que não vai passar, mas por favor, vão ver ao YouTube. Não, eu meto. Que é o Abortion do Doug Stanhope. Pá, todo esse beat eu já vi, pá, 20 vezes e faz-me rir sempre. Pá, porque é sobre o quê? Sobre o aborto. O Abortion, do especial que é o No Refund. Pá, além de me fazer rir sempre, é tão esperto e é tão bom. É tipo, pá, exato, é tudo bom. Você imagina, são 6 minutos, porque se não vais passar tudo, são 6 minutos. Não vou passar para tudo. Aí. E é tudo bom. Todas as ideias que estão ali são tipo bué da boas. E portanto, esse sim é dos meus beats favoritos. Vamos ouvir esse beat do Doug Stanhope agora. It's the same with an abortion. They know I'm not going to walk into a crowded clinic with my wife and slap my hand down on the formica. This is the worst abortion I have ever had. I want to see your manager. I want to talk to your manager. You call this an abortion? I would be embarrassed to put out this kind of workmanship, my friend. I'm going to tell my friends about this. Yes, I am. I'm not going to have my abortions here anymore. You have lost a very valuable customer today, my friend. I am cutting up my Priority Club membership card. E agora, Cátia, estavas a dizer ainda. Já justificaste. Muito hilariante, gostaram? Tiveste bem agora. Já justificaste o Doug Stanhope e neste caso agora é o Mo Hammer. Porque é que... é o Mo Hammer que estavas a dizer? Eu gosto de... Estava em dúvida entre o Rami Youssef e o Mo Hammer porque... mas gostei muito do Feelings e portanto fez-me sentido que tu passasses beats do Feelings. Porque eu gosto muito pessoalmente de narrativas que eu vejo muito pouco exploradas nos palcos e isso para mim acrescenta-me sempre qualquer coisa. Pá, ou é quase sempre uma surpresa, sabes? Tipo, tu veres, tu teres ali pontos de vista e experiências do mundo diferentes, para mim acrescenta-me sempre qualquer coisa. E acho que tanto o Mohammed como o Rami Youssef têm histórias que eu vejo muito pouca gente a ter. Na verdade, eu escolhi um bocado pela singularidade de temas e de abordagens. Mas podia... Eles falam muito disso no stand-up deles. Sim, pá, por exemplo, em Portugal não quer dizer que um comediante muçulmano tenha de falar de não sei o quê, ou uma comediante mulher tenha que não sei o quê, um comediante homem tenha que falar não sei o quê, ou um comediante gordo. Não é nada disso. Mas a verdade é que essas pinceladas, ou seja, a tua visão do mundo, a tua experiência do mundo, que no fundo são as partes são muitas partes do que és, tipo, surpreende-me sempre e portanto, com esses dois eu sinto muito isso e sinto que não são muito conhecidos. Acredito que o Rami Youssef, depois de ter ganho o Emmy, começa a ter mais projeção. Não sei se ele vai lançar outro especial entretanto, mas... Não li nada a esse respeito. Sei que a série, porém, vai ter já uma segunda temporada que já está a ser preparada. Pá, e acho esse especial, este aqui, o Feelings, pá, é muito engraçado. É muito engraçado. Eu acho também é engraçado ver, porque, pá, até nisso só em curiosidade, mesmo se tu vires a audiência, se tu olhares para o público, vês imensa diversidade que geralmente não vês não apanham em shows de stand-up. E acho... Exato. Eu vi uma entrevista em que ele refere isso mesmo, que ele falou com o realizador e a produção, a equipa de produção dele, que esse era um dos objetivos dele, era mais importante do que só o conteúdo de quem está em palco, é também perceber quem vai aos espetáculos. Quem vai aos espetáculos, e acho que este especial é um bom exemplo disso. A sala está toda iluminada, exato, sim, a sala está toda iluminada, Uhum. E é uma sala muito diferente também.
Exato, é linda de morrer. E acho que e é um gajo, e o Mohammed também, que falam de, pá, especialmente a viver nos Estados Unidos, que falam da questão da religião e temas como o 11 de setembro, a questão do preconceito, pá, onde não há vitimização absolutamente nenhuma. Tipo, há um beat do Rami Youssef, por exemplo, quando ele foi ao Colbert, que ele fala do Trump, pá, e que de repente é um gajo que diz, pá, eu percebo, tipo, o Trump em três coisas, há uma que é certa, tipo, e é essa cena que, pá, e acho bué, tipo, não há um discurso preachy, não há vitimização, e acho só que é, tipo, acho que é só um mundo novo, estás a ver, e com muita graça. Acho que tem muita graça. E Muito bem. portanto... E também já acabaste por justificar um pouco porque o Rami, porque o Moamer e o Rami, como tu referiste, acabam por ter histórias, apesar de serem diferentes, que tocam em pontos comuns. Sim. Acho que é essa a ideia também. Sim. E já agora aconselho aqui uma coisa do Moamer, que é uma entrevista que ele faz no Daily Show com o Trevor Noah, que ele conta um bocado da história dele e aquilo fica muito bem resumido ali naquele espaço e é muito engraçado. Não sei se viste por acaso. Não, por acaso não vi, mas vou ver. É uma conversa bastante interessante, são ali uns 7 minutos para aí, em que ele conta um bocado da história, que ele viajava sem passaporte, porque ele não tinha cidadania americana, teve à espera 20 anos para conseguir a cidadania, e ele tinha um cartão que renovava anualmente para poder viajar para outros países e fazer stand-up. E alguns desses países, de acordo com a lei, ele com esse cartão não podia entrar, mas ele ia na mesma para testar só. Vamos ver o que acontece. Mas aqui ficando no Rami, vamos então à rubrica que tu já sabes qual é que é. Quem me dera ter sido eu. Tu escolheste um beat do Rami que gostavas de ter sido tu a escrever. Escolhi dois, não sei qual é que vais passar. Escolheste 2, exato. Mas... Este volta a ser sobre aborto. Exato. De repente há muito aborto, não é? É muito aborto. Exatamente. De repente há uma coisa muito monotemática este podcast. Vamos ouvir primeiro o certo e depois já justificas porque é que escolheste este beat. I do think that everyone should always seriously consider having an abortion, because I feel like it motivates the fetus. I'm telling you, they can feel it in there. They're like, wait, what? You don't want me? No, but I got an idea for a tech company. I got like 3 apps, like one of them's gonna work. Like they come out motivated, like they just know. Like every CEO, I know some of you don't agree with this, but every CEO, look at an interview with them. They'll be like, yeah, my dad left, my mom wasn't sure, then we got the iPhone. Foi o beat, mais uma vez, outro sobre aborto. Kátia, porquê este beat do Rami? Porque o aborto tem graça. Acho que eu Só, ponto final. Não, porque mais uma vez, pá, é curioso, por acaso é verdade, eu não tinha percebido isso, que de repente haviam 2 beats sobre aborto. Pá, espero, os pró-vida, prepara-te, não é? Polémica com os pró-vida. Mas o do aborto, porque, mais uma vez, pá, é uma abordagem, eu posso falar sobre porque as pessoas já viram, não é? Tipo, não vou fazer spoiler nenhum. Sim, podes dizer, porque já ouvimos. Já ouviram. Pá, porque esta coisa de o aborto ser uma forma de empoderar, tipo, o feto para ser uma pessoa empreendedora, para ser tipo um conquistador do mundo, porque desde o útero que foi rejeitado, pá, acho de engraçado. Tipo, acho que é uma cena. Primeiro porque o aborto, tipo, eu acho que é um tema muito batido, ou muitas vezes até é usado só como punchline. Então, claro. Tipo, acho um tema já muito mastigado, é muito difícil. Pá, e de repente há uma cena do ano... um ângulo diferente. De repente há uma cena do ano passado que eu nunca tinha ouvido, pá, e que tu acabas aqui a dizer, tipo, se calhar até faz algum sentido. Tipo, não é? Tipo, o Ronaldo era para ter sido um aborto, não é? Há aquela coisa da Dolores era para ter abortado o Ronaldo. Se calhar é por isso que ele é o melhor jogador do mundo. E, portanto... é tal coisa do género, pá, como é que uma pessoa nunca se lembrou disso? Tipo, é realmente muito, muito bom. Mas tinha bué, sabes que eu ainda fiquei tão na dúvida quando tu
pediste alguém para falar. Acho que toda a gente, não é? Todos os teus convidados devem sentir isto. Sim, vai-se tornando mais difícil também. Pois, porque eu não sei se tu já tiveste pessoas repetidas, comediantes Já repetidos. Tiveste? Já tive dois repetidos. Quem foram? Só por curiosidade. Neste caso foi o Chapéu, Uhum. foi com o Carlos Pereira e o Tiago Dores. Uhum. E o Bo Burnham, que foi com o Guilherme Duarte e o Guilherme Geirinhas. Ok. E a Bo Burnham, é incrível. Sim, pá, mas havia outras pessoas porque eu pensei assim, ok, se calhar também posso dizer alguém que muito dificilmente vai entrar, porque eu pensei, olha, por exemplo, pensei Tina Fey, porque acabei agora Bossy Pants, que é tipo um livro ótimo que aconselho a toda a gente. Só que depois vi que a Joaninha que a Joana Marques já tinha trazido. Por acaso, eu achava que tu ias escolher mais alguém do estilo da Tina Fey por uma questão de trabalho. guionismo. Exato. Eu pensei, depois vi que a Joana já tinha escolhido. Pensei noutra pessoa que dificilmente, se calhar, apareceria, que eu gosto muito e que se calhar seria uma forma das duas pessoas que não são do meio, que estão a ouvir isto, podiam ter algum interesse em conhecer, que é a Samantha Bee, por exemplo. Samantha Bee. Sei. Porque tu tens aqueles... Imagina, ela tinha um programa também... Sim, o Full Frontal. Político. Que é também um programa de sátira política de atualidade. Era onde o programa? Não era no Netflix? Não é do Netflix. Não era? Mas também não é da HBO. Bom, agora não sei por acaso. Não tenho eu certeza. já confirmo. Mas diz, Samantha Bee que é tinha pensado em... Pronto, para não trazer aqueles assim muito conhecidos. Podia trazer o Daniel Sloss, podia trazer o Louis C.K. Aqueles que são muito incríveis. Mas a Samantha Bee, porque eu achei que se calhar não há grande probabilidade de alguém trazer. E eu gosto realmente muito dela. É tipo, sim, é tem aquela coisa de preachy que por exemplo, o John Oliver também tem. Também tem, sim. Só que acho que primeiro também pelo percurso profissional dela, tipo, acho que foi a correspondente que teve mais tempo, ela e o marido, que tiveram mais tempo no Daily Show. Quem é que é o marido? É aquele que... Como é que ele se chama? Aquele que era alto, grisalho, de olhos claros, que fazia muitas vezes a cena mais direita. Eu não sei o nome dele de cor. Jason Jones? Sim. Será? Pois. Sim, pelo menos é o nome que diz aqui na Wikipédia. Vamos confiar. Pronto, mas ele também era correspondente do Daily Show. Não estou a ver. E, mas só para completar a informação, desculpa, o programa dela chamava-se Full Frontal e dava na TBS. Pronto, exatamente. Só para completar. E ela, eu gostava muito de ver tipo os segmentos, os segmentos dela. E agora quando ela de repente teve a oportunidade de ter o seu próprio programa, apesar de preach e essas coisas que nós falámos ao início, eu acho que tem abordagens muitas giras e que eu às vezes olho para alguns segmentos, não para tudo, para alguns segmentos que ela tem e penso, caramba, gostava tanto de fazer isto um dia. Que representa um bocadinho, se calhar, tipo, algumas coisas que ela faz representam um bocadinho, identifico-me muito e representa, se calhar, aquele caminho que eu estava a dizer que estava a fazer em termos profissionais, um bocadinho de descoberta para onde é que eu vou, o que é que eu quero fazer, qual é que é o meu tom. E algumas coisas, eu vejo algumas coisas nela que eu sinto meio como referência, que me fazem sentido. Ela fez uma cena num campo de refugiados, fez uma rubrica em que basicamente o que ela faz foi um bocado como o John Oliver, que é tipo perceber como é que funciona exatamente o processo de realojamento ou de recolocação dos refugiados nos países, não é? E ela, no caso, falou como é que se processava nos Estados Unidos, que não é simplesmente dizerem que querem ir e que vão. Tipo, há uma série, é um processo a conta-gotas, muito difícil, muito pronto. E ela foi a um campo de refugiados na Jordânia, portanto ela explicou isto, muito giro. E foi mesmo um campo de refugiados na Jordânia, e fez cenas como ok, vocês querem ir para a América, vou-vos explicar o que é que vocês precisam de saber, tipo,
porque basicamente as pessoas quando vêm, no caso para os Estados Unidos, têm sempre aqueles cursos, não é? Seja da língua, seja dos costumes, não é? Aquela coisa Para a da integração, aculturação. não é? Exato. E sim, esses programas de inclusão. Pá, e basicamente o que ela faz é tipo, imagina, ok, vocês têm que saber que coisas como usar fato de treino ao fim de semana e para ir ao centro comercial é permitido. Double size, não sei o quê, tipo, pá, e depois foi falar com as pessoas e é um bocadinho, no fundo, aquilo dos mitos. Eu acho que a essência é um bocadinho a mesma, que é agarrar tipo, nos preconceitos, não é? Tipo, e fez um segmento em 2 partes, o episódio é dividido em 2, em que basicamente o que ela faz é isso. É muito giro. E eu gosto muito das coisas que ela faz. Às vezes não tenho paciência para ver tipo, mais os editoriais e isso, porque sim, acho que é muito forçado a cena. Estou na altura da campanha com a Hillary, é muito forçado esta coisa de por ser mulher, pronto. Mas há algumas coisas que ela faz que eu penso, isto é muito giro e gostava de fazer qualquer coisa deste género. Estavas a falar da Samantha Bee, a dizer que estavas a tentar perceber exatamente quais é que seriam os teus próximos passos, o caminho que queres percorrer ainda na comédia. Sim. E pegando mesmo na tua escolha, que escolheste um humorista que, para além de fazer stand-up, obviamente tem a série, mas é no fundo também um stand-up comedian. Esta é aquela pergunta que normalmente fazem sempre aos guionistas e que eu não gosto de fazer porque fazem sempre, mas eu não encontrei a tua resposta a esta pergunta, portanto vou fazer na mesma. Stand-up. E o stand-up. Exatamente. Olha, então é assim, sim, isso é terrível porque parece que uma pessoa não é tão do humor porque é a guionista. Exato, e exato. Isso não é isso que eu quero dizer com a pergunta, terrível. mas eu percebo o que estás a dizer. Eu própria, às vezes, sempre há muitas pessoas, mesmo outros humoristas, que me fazem sempre essa pergunta e que me incentivam imenso e gosto mesmo de sentir esse incentivo porque me faz sentir apoiada de alguma maneira. Sim. Não é? Pois. E Vem que tens eu potencial para entretanto, isso. posso dizer, tipo, eu tenho um texto e já há alguns minutos de stand-up escrito. E que estou sempre a escrever e a tirar e não está bem, pronto, porque nunca subo a palco, porque tenho imenso medo. Por isso é que eu tenho imenso respeito pelas pessoas que sobem a palco e se sujeitam àquela violência que é do silêncio. Do silêncio ou não. Mas há aquele teste, não é? E eu, entretanto, isto é verídico, eu marquei fazer stand-up, fazer um open mic, tipo, sem dizer nada, marquei um open mic. Ok, fazer 5 minutos. Não te vou dizer aonde, porque se calhar vai ser nesse sítio, eu não quero que ninguém sabe. Mas marquei para fazer, não contei tipo a ninguém, simplesmente disse que ia fazer 5 minutos, caí no erro de dizer, tipo, não, porque o pessoal, mas quando é que fazes? Pronto, e eu, olha, vou fazer 5 minutos. Mas aonde? Eu, tipo, não, porque eu não quero mesmo ninguém, porque então morro. Pronto, eu quero ter aquele teste de fogo de, não tenho ali ninguém conhecido que eu queira provar alguma coisa. Não, mas é melhor, é melhor assim. Pronto. E então, marquei. Entretanto, o que é que acontece? Covid. Eu chego a achar, e obviamente foi tudo desmarcado. É um sinal. Exatamente, que é um sinal. E que se calhar o universo que criou isto tudo e anda a matar velhinhos, porque a Kátia não deve fazer stand-up. E portanto, se calhar isto é tudo por minha causa. Não, porque, eu tenho, e gosto mesmo de escrever, tipo, aliás, eu já disse a 1 ou 2 amigos meus, tipo, olha, mas é assim, imagina, diz esta que eu escrevi, e depois, se for muito giro, se as pessoas se rirem, eu vou lá, tipo, vou a outro sítio e faço, tipo, só para não ter aquela cena do teste. E obviamente todos me dizem, tipo, nem pensar, tipo, jamais a ter palco, eu tipo, fogo, porque realmente, é difícil, tipo, a cena da exposição, não é? Tipo, desse teste. Depois eu penso assim, o que é que eu tenho para dizer? Será que o que eu tenho para dizer as pessoas querem ouvir? Será que realmente... mas se pensares assim também não escrevias textos para nada. Não é? Sim, mas é um grande problema para mim. Por exemplo, eu tenho cenas do texto que eu tenho que obviamente vem da minha experiência e que eu nunca vi ninguém fazer. O facto de imagina, de eu ir
de trabalhar em campos de refugiados, e isso dá-te material, não é? Tipo, daquilo que tu vês, experiencias, e isso é uma cena fixe em termos de história, não é? Tipo, de repente há ali uma história que não é comum, não é? Já tens esse... Ou seja, em termos de mundo, eu acho que tem ali tipo um mundo giro na escrita. Mas porque eu às vezes, eu não sei se te acontece, não sei se acontece a ti ou se acontece a outros colegas humoristas que estejam a ouvir isto, mas Sendo que eu não sou humorista. Mas... Não, mas quando escreves alguma coisa, eu fico, sim. eu fico tão em pânico, às vezes com o que tenho, depende dos dias que olho para aquilo, que é, eu não sei se isto é sequer uma piada, depois penso, o que é uma piada? O que é? E claro. O que é que são as palavras? Meu Deus, tipo, a língua portuguesa tem tantas palavras, como é que eu escolho as palavras certas? Eu tenho que escolher as palavras certas, achas que não são as palavras certas? E depois eu acho que às vezes também, pelo menos da minha experiência a escrever, às vezes em que tento ter alguma piada, é mais eu escrever e não, esta ideia é excelente, escrevo, excelente, vejo um dia a seguir, horrível. Não, isto não tem piada nenhuma. Exato. É muito isso. E depois, até que ponto é que eu estou a ser obsessivo com aquilo? Não é? Exato. Se calhar o primeiro sentimento que eu tive com aquilo é o que as pessoas vão ter. Porque no fundo, quando estamos em palco, nós dizemos aquilo uma vez e as pessoas estão a ouvir aquilo pela primeira vez. Mas se fosse uma pessoa altamente insegura, pá, só a perspectiva de subires a palco, pá, eu percebo. é de morrer. E eu tenho que vencer esse medo. Não porque sinto que vou ser mais por fazê-lo, de todo. Portanto, eu sinto-me bem, sinto bem como estou e o que faço e tudo mais. Mas é aquela coisa, não é? Aquele abismo, tipo, aquela atração pelo abismo, que é... Pá, e também um open mic serve para isso, não é? Depois às vezes assim, pá, Kátia, o open mic é para isso mesmo, para as pessoas testarem. Tipo, tu podes, tipo, as pessoas podem falhar, é mesmo para corre bem, corre mal, vamos ver, tipo, melhoramos aqui, melhoramos ali. E então, se não tentar, não posso. Uma vez um amigo meu disse-me isto e enfim, não resultou em nada porque ainda não fiz, mas que foi tipo, se tu não fizeres, você não é da básica, não é? Mas é tipo, se tu não fizeres, não vais melhorar, não é? Não podes melhorar uma coisa que... E isso às vezes quando eu estou a escrever, tipo, aliás, quando marquei, eu marquei aquele sítio, que eu não te vou dizer qual é, porque eu fui ver stand-up e foi o que eu tão ia dizer mal. do sítio, tu foste ver stand-up a esse sítio. Fui ver stand-up a esse sítio. Pronto, Pá, é isso. e é um sítio... Era para teres atenção à sala. Mas tu já deves repara, saber isto, não é? Era um sítio... Primeiro é um sítio que faz tipo karaoke. Logo aí, pá, muito bom. As pessoas, ou seja, as pessoas que vão... Pode ser stand-up, pode ser karaoke, ou é igual. É perfeitamente igual. Estão ali, pronto, já vão àquele bar, pronto. E depois não tem palco, porque é o canto o cálculo do senhor do karaoke, ali ao pé da mesa. Não tem palco nenhum. Aliás, até tem tipo um ou dois LCDs a passar, pá, e promoções da Jola, não sei o quê, da Torre de Jola. Portanto, pá, as pessoas não têm expectativa nenhuma de género, ok, tipo, está aqui uma pessoa e tal, amanhã, se que hoje não foi o gajo do Cantatu. E isso pá, e o stand-up que eu vi não foi nada fixe. Então eu acho que o Covid fez-te um favor. Fez, eu pensei assim. Mas fez. Não, mas é muito mais fácil num sítio onde não há expectativa. Percebes? Eu acho que não. Porque depois Achas que não? Acho que não, porquê? Porque a questão aí é, mesmo que tu tenhas texto muito bom e seja excelente, se o nunca público será não muito está bom, lá... não é? Mas vamos imaginar que é, pronto. Vamos imaginar que o texto é muito bom e tu tens uma boa prestação, depois chegas ao sítio, o sítio não está às condições para fazer stand-up, o público está lá, estava a contar com karaoke, não tens um microfone, estão a passar anúncios, mesmo que o texto seja bom, as pessoas nunca se vão rir. Ou seja, tu não vais conseguir, a partir da tua prestação, do feedback do público, não vais conseguir retirar nada. Se, ok, isto até correu bem, esta piada funcionou, esta não funcionou, ou aqui devia ter dito melhor. Sim, falha um bocadinho o propósito, não é? Eu percebo a ideia, porque no fundo o que tu estás a dizer a fazer é autoproteger-te. Neste sítio as pessoas estão assim meio desatentas. Exato. Então pode ser que não notem que sou eu, não sabem. Exato. Não é? Eu acho que é isso que estás a tentar fazer, mas eu acho que é melhor não. Eu acho que devias logo ir a um sítio que dá boas condições. Sim.
Mas olha, mas é exatamente a minha motivação mantém-se, que é é eu achar que em termos, porque o que eu faço é escrever e isso, e é um bocadinho provar-me a mim, não a mais ninguém, tipo, eu não, sei lá, não tenho ambições de, imagina, eu experimentar stand-up, não tenho ambições de ser tipo a stand-up conhecida, e das cenas, tipo, não, pá, não, Sim, é mais sim. tipo ser mais um exercício para mim, estás a ver? De escrita para mim. E É mais uma forma de comédia, não é? sim, mais uma isso. forma de, sim, é isso, é uma forma de expressão. E que eu admiro muito as pessoas que fazem, que fazem isto mesmo. Mas então ainda vais lutar com isso durante a quarentena, mas estás a pensar experimentar fazer stand-up depois do Sim, Covid passar. sim. Tem atenção ao sítio. E Tem sim, atenção ao também porque isto agora vai demorar, não é? Tipo, eu calculo que agora. Sim. Pá, eu por acaso não sei se isto é verdade ou não, mas aquilo que me disseram, porque tenho muitos amigos, pá, que estão numa situação complicada, porque não é? Não há espetáculos, não há nada. Que isto supostamente só voltará ao normal quase no início do próximo ano. Pois. E pronto, e mesmo quando voltar, não sei bem se imagina se vais poder ter não sei quantos lugares, porque calculo que os lugares vão Claro. ser menos, e pronto. E portanto, se calhar também Só é uma vamos boa mesmo perceber na altura, altura. porque imagina, as pessoas estiveram um pouco perto da morte. E a morte dá-nos esta tensão, não é? Dá-nos esta tensão que é tão boa. E se calhar as pessoas já podem, tipo, pá, eu estou por tu, meu. Eu tive fechado meses em casa, pá, muito giro. Pá, essa piada que tu disseste, muito. Se calhar as pessoas vão se querer. Por acaso é uma coisa interessante perceber se as pessoas. Se as pessoas se riem mais. Sim, se vão. Primeiro, se vão voltar. Como é que vão lidar com o medo, não é? Com o medo que se instalou um bocadinho. Isso vai ser interessante ver. E depois, mesmo em relação ao humor, não sei, acho que pode ser engraçado. E depois também dos temas, não é? Porque durante, sei lá, meio ano pelo menos, vamos ouvir tema da quarentena e tema do Covid. Da quarentena, como é que sim. foi. Portanto, Também estou curioso por isso. Yeah. E os teus colegas isto é gozar com quem trabalha, que fazem stand-up, neste caso é o Manuel Cardoso e Guilherme Fonseca, Exato. acho que são os únicos, incentivam também nesse aspecto, ou não? Sim. E incentivam se calhar os outros também, ou não? Sim, ou seja, esse apoio e esse incentivo de não, tipo, pá, mas experimenta escrever, experimenta ir, tipo, faz só não sei o quê, assim, esse apoio, sim, esse apoio existe. E nós próprios fazemos sempre questão de assistir às coisas uns dos outros, tanto de ver Roda Bota Fora, como ver as coisas, seja qualquer conteúdo, na verdade, não é? Tipo a rubrica da Joana ou do Manel, os espetáculos, tentamos sempre acompanhar o trabalho uns dos outros e pronto, e apoiarmos e também opinarmos, se calhar, e isso é fixe. E ideias a projetos a nível individual? Que falavas da Samantha Bee, por exemplo, que tem um programa. Tens Sim. alguma ideia que gostavas de desenvolver no futuro? Eu gostava em televisão muito, ou não? sim, eu gostava muito de. O 5 tem esta. O 5 para a meia-noite tem esta vantagem de, neste caso, a Filomena, não é? Que dá-me a mim muita liberdade, sinto-me bastante valorizada e dá-me muita liberdade para criar coisas. E portanto, e dentro do 5 eu acho que há espaço, acho que pode haver espaço para muita coisa, não só para mim, mas como para outras pessoas, não é? Pessoas novas, Claro. ideias novas e coisas. Portanto, e ela também me dá isso a mim. Portanto, eu agora, em breve, vou querer experimentar uma ou duas coisas. E, nomeadamente, eu quero. Ainda durante a quarentena? Sim, ainda durante a quarentena. E mais, pá, e queria, ou seja, uma das coisas é o tal projeto da Caçadora de Mitos que eu queria que voltasse um bocadinho diferente e Claro, tal, já mas falaste, sim. queria voltar com aquilo. O Tanso tem algumas reservas, como te disse. Pá, e de resto, para mim, tenho, sei lá, tenho contos escritos e ando a escrever contos, também gostava, sabe, coisas que não têm assim muito nada a ver, mas
gostava de publicar, essas coisas. Ou seja, E escrevendo. por exemplo, uma série assim do estilo do Rami, alguma coisa podes aproveitar para explorar as tuas viagens? Sim, gostava muito. Opa, olha, eu por acaso num dos campos que tive isso de aproveitar as minhas viagens, pá, que no fundo é as viagens que eu faço, pelo menos nos últimos 4 anos, A que essencialmente país é que são, já foste? são grandes temporadas. Então tive em 2 campos na Grécia, tive um na Bulgária e tive agora na Bélgica. E agora o mais ou último menos. ano, o ano passado. Agora o ano Ok. passado. Este ano, pronto, não vou Pois. conseguir, mas especialmente na Grécia, foi no campo mais. Bem, dizer o campo mais dramático, sim, vou dizer dramático porque é um campo de emergência, não é? São aqueles campos das ilhas onde são as chegadas. Pronto, não interessa. Certo. E aí comecei a fazer uma cena, gravar as minhas cenas, umas cenas lá, porque acho que o contexto aquilo era tudo horrível. Pá, uma cena, mas de nada, estás a ver? Criar conteúdos de. Pronto. Certo. Mas deu-me vontade de. Já que eu faço isto, de que forma é que eu consigo, se calhar, tipo, fazer qualquer coisa lá, Com humor. diretamente, com aquilo. Ok. Sim. É. Tinha Isso é mesmo engraçado. vontade. Outra coisa que eu gostava muito de fazer e que mesmo muito, e que tivesse ideia. Eu se calhar vou dizer a ideia, não, se calhar não vou dizer porque depois É pego melhor nela não, e é pois. é melhor não. Mas é Há trabalhar colegas humoristas, não é? É óbvio. Não, também porque imagina, porque também se for uma Não grande estava a merda, insinuar nada. se for uma grande porcaria. Não, mas também tenho uma ideia de trabalhar, de fazer um projeto ligado ao humor, com comunidades, neste caso em Lisboa, com algumas comunidades. Acho que é fixe. Um bocadinho Ok. para colmatar, se calhar não há uma necessidade de colmatar, mas acho que há muitas narrativas, e agora se calhar fazemos aqui um full circle, que é uma das razões pelas quais eu gostei muito do Feelings foi narrativas diferentes. E eu acho que aqui em Portugal nós temos imensas pessoas que se calhar gostam de escrever ou se calhar nunca pensaram muito bem no humor como uma forma de estar ou de expressão, vá. E pode ser interessante. Uma das coisas que eu gostava de fazer era se calhar fazer algum projeto com comunidades um bocado nesse sentido, tipo, haver uma pluralidade de narrativas, não numa ótica de tipo sabes, tipo uma lógica muito coitadinhos Sim. ou coisa, mas mesmo uma cena de Não de vitimização. mais de outra realidade, estás a ver? Outros ângulos, outras coisas. Claro. Que eu acho que faz um E bocadinho de acaba- falta. Acaba por ser. É muito Não que o Rami seja um bom comediante por isso, mas Exatamente. uma das grandes vantagens dele acaba por ser a própria perspectiva dele e a história que ele tem de Exatamente. vida. É que é exatamente isso. Isso é que torna o Exatamente comediante isso. também bastante interessante. É que é exatamente isso. Uma das questões que eu estava aqui a pensar que é, por exemplo, já tendo visitado vários países e em situações que nem sempre são as mais fáceis de todo. Tu já contaste algumas histórias sobre isso? Há uma história bastante forte que contas no Conta-me Tudo, que é um podcast, que também é um espetáculo ao vivo. Tu normalmente nessas situações tu tentas de alguma forma ver onde é que aquelas pessoas encontram, por exemplo, alguma comédia, algum humor. Como é que naquele contexto pode sequer existir a ideia do humor? Sim. Olha, uma das coisas que atenção, que não sou a paternalismo porque de todo, mas há coisas que tu percebes em determinados sítios, não é? E que não percebes aqui porque a realidade não é essa. Portanto, houve coisas muito, muito interessantes, nomeadamente essa do humor, o que é que o sentido, vamos dizer, o sentido do humor, não é? Vamos falar assim. Certo. Que é realmente o sentido do humor, tu te rires da tua condição, salva mesmo vidas. E salvam vidas porque há um contexto muito específico de milhares de pessoas sem nada para fazer, sem saber o que é que vai acontecer amanhã, sem nada, e que a questão psicológica
é o princípio. Eu acho que é dos principais problemas, neste caso apoio psicológico não há, é toda esta questão mental. São pessoas que estão a enlouquecer. Para mim, eu costumo dizer que para mim são hospícios a céu aberto. Pessoas que vêm do trauma, começam a desenvolver esquizofrenia, enfim, é muito complicado. E o humor como contador de histórias, como tipo, tu sabes as pessoas que contam histórias, os gajos com mais graça e que mandam piadas sobre também a condição, sobre tudo aquilo que está a acontecer, são as pessoas mais sãs mesmo. E existia de facto várias pessoas com sentido de humor mesmo nessas situações, é isso? E são as pessoas mais sãs, mais cientes, estás a ver? São as pessoas mais cientes do que se passa, e que eu acho que e portanto eu ali tive um bocado isso, que é realmente como uma coisa que mexe com o teu espírito, ou com o teu estado de espírito, e o poder do riso, salva mesmo vida. Isto não é bullshit, é mesmo tu perceberes a diferença entre as pessoas, e a diferença que se calhar isso faz, e é isso que se calhar torna a coisa mais suportável, estás a ver? E portanto ali, sim, estava a pensar se tinha conhecido alguém ligado à comédia ou isso lá, mas não. Há muitas profissões, mas por acaso mas é muito engraçado, porque quando perguntavam, então o que é que tu fazes? Eu tipo, eu escrevo tipo coisas ligadas à comédia, e era tipo, tipo, tens de conhecer um não sei quantos, tens de conhecer um não sei quê, e depois mostravam coisas, comediantes. Eu vi um espetáculo de stand-up, espetáculo não, é um programa de televisão que dá na Argélia, por exemplo, tens uma comunidade argelina muito grande, por exemplo, coisas de humor, ou seja, tipo de rádio, que eles ainda têm aquelas rábulas de rádio que eu não percebia nada, mas eles riam-se muito, dizer, olha, nós temos que não sei quê. E de repente, para mim, tipo, imagina haver um programa de stand-up da Argélia, onde primeiro há bué mulheres a fazer stand-up, e que eu fiquei tipo, sim senhores, e se calhar não têm um programa, se calhar têm 2 ou 3, estás a ver? E tu pensas tipo... 2 levantas-te e ris. Exatamente, e tu pensas, ok, não imaginava, é aquela coisa muito ocidental, não é? Não imaginava que vocês fossem assim, tipo, tão normais. Estupidez. Mas sim, comediante não conheci nenhum. Mas sim, o humor realmente faz a diferença ali. Muito bem. E vamos terminar com o outro beat do Rami, que tu escolheste. Neste caso, este é sobre a Uber. Quer justificar só um bocadinho? Neste caso tem que ser antes de ouvirmos. O porquê? O porquê desse beat? Porque me ri muito. Eu acho que a melhor justificação é... Eu acho que é a melhor justificação também. Sim, porque me ri muito. Kátia, muito obrigado. Olha, obrigado. Eu achei que não tinha nada para dizer, por isso é que eu demorei tanto tempo a aceitar. 1h23. 1h25 aqui no meu. Yeah. Não, eu tive alguma e tenho que pedir desculpa porque demorei realmente muito tempo a aceitar, porque achei que tipo, o que é que eu tenho para dizer? Eu não tenho nada para dizer, especialmente sobre o humor. Mas pronto, olha, foi uma tarde bem passada nesta quarentena e neste isolamento. Também, eu concordo. E se ainda não conhecem o Rami, aproveitem para ouvir este beat que vem já a seguir sobre a Uber, mas dê uma oportunidade também à série e ao solo dele de stand-up que está disponível na HBO, e coisas da Kátia para ver, já sabem, eu 5 para a meia-noite, e isto é gozar com quem trabalha nos domingos na SIC. Isso. Que pronto. Tenho que promover a SIC porque Expresso e tal. Não, estou a brincar. Não me pediram. Exato, grupo empresa. Promove o grupo empresa todo já agora. A Visão também é muito boa. Parte? A visão já não é. Não é? Não. Pois não. Pois não. Então o que é? Esta parte não vai, não leio. A Blitz, pronto. Blitz não tem nada a ver com a Visão, mas é superior. É muito superior.
Muito superior. Muito bem, grupo empresa aqui em força. E obrigado, Kátia. E vamos Obrigada escutar eu. então o beat do Rami. Boa, para espero que acabar. gostem. Até um dia. I get really upset every time I get a white Uber driver. Devastated. Like, I look down on my phone, I see the little white face, and I'm just like, fuck, I'm gonna be late. He's gonna stop at every stop sign. He's gonna make me listen to his fucking band. I'm like, Scott, what the fuck? Like, I get so angry. Like, I want one of my people, right? I want an Omar, I want a Muhammad, I want somebody who's running from their country. A sonoplastia do humor à primeira vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à primeira vista. Podem ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista, até um dia.